Vamos lá então. Hoje eu vou usar a abobrinha, mas você pode utilizar, por exemplo, o pepino, que tem a mesma característica, né? Contanto que você escolha um que tenha uma casca mais perfeita, não tenha rachaduras, esse seria o ideal, né? Eu utilizo às vezes também a berinjela também pela cor, mas a berinjela você teria que utilizar, por exemplo, o antioxidante, tá? Vou cortar aqui já uma fatia para nossa folha. Note que ela já sai bem parecida, né, com o formato de uma folha. Bom, eu vou usar uma tailandesa semi-profissional, eu poderia utilizar, por exemplo, uma tailandesa profissional, né? Mas se você não tiver, por exemplo, você pode utilizar uma faca base, que é uma faca de frutas, né? Só que a maneira de pegar na faca teria que mudar, né? Geralmente você está acostumado a pegar assim. Quando nós pegamos na faca tailandesa, nós pegamos dessa forma, como se fosse uma caneta, né? A gente vai desenhar. E você vai precisar pegar na faca base também da mesma forma, se for utilizá-la, né? Nesse caso. Porque você vai precisar quase que realmente desenhar a folha. Então, olha como se pega corretamente, né? Em nenhum momento você pega na parte da lâmina, você vai deixar o dedo para freio, né? Então você não vai poder pegar nela assim, porque você sempre tem que deixar um dedo freio. No caso de você pegar a faca dessa forma para cortar outras coisas, o dedo freio será esse, né? Então ele vai permitir que você tenha controle da faca. Então nesse caso de pegar a faca assim, você vai ter o dedo freio aqui, ok? Então, por exemplo, vamos dar aqui o formato principal, aqui a folha, que nem é necessário que vocês se preocupem muito com esse formato, porque no momento que a gente fizer o acabamento, ele vai sair, né? Então não precisa estar muito certinho, só para dar uma base, né? Para a gente ter uma base da folha que nós vamos fazer. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, o primeiro passo, seria fazer o caule central. Então a faca será levemente inclinada para o lado, né? Levemente inclinada, em pé, deitada, tá? Então faca levemente deitada, a pontinha dela, né? Nós vamos colocar a pontinha, não precisa ser muito não, é só para realçar aqui a cor branca, que é o objetivo do caule central desse corte que nós vamos fazer, é que a cor de dentro da abobrinha saia, né? Então não é necessário que você corte até o final da peça, basta que você faça com que apareça o branco da peça. Então o corte não necessita ser fundo, ok? Então feito isso, vou repetir o movimento, foi faca deitada para um lado, faca deitada para o outro, os cortes se encontraram e a peça central saiu. Por que que eu falei os cortes se encontraram? Porque a escultura em frutas é exatamente o encontro dos cortes, né? Você corta deitado para um lado, deitado para o outro, e se esses cortes se encontram, a peça que você quer tirar sai perfeitamente. Se eles não se encontram, por exemplo, eu corto até aqui e não corto o outro tão fundo quanto o primeiro, eles não se encontram, então o pedacinho que ficou preso aqui vai impedir que isso aqui saia. E aí o que vai acontecer? Ou você refaz o corte, ou você vai tentar puxar ele e ele vai quebrar, e aí o acabamento da sua peça não fica tão bom, ok? Então vamos lá. O que eu aconselho é que se a peça, se não sair, o que você quer que saia não sair, refaça o corte, ok? Vamos lá então. Agora aqui na lateral, o segundo passo, na verdade o terceiro passo, né? O primeiro foi o corte lateral para dar formato à folha, o segundo foi o caule central e o terceiro passo será os olhinhos que nós vamos fazer aqui na lateral. Uma coisa importante o olhinho nunca deve começar muito perto do caule central e nem terminar aqui quando acaba a folha. Ele tem que ficar entre uma coisa e outra, ok?
Então ele tem que começar um pouco depois do caule central e acabar um pouco antes de acabar o seu material aqui, a folha, né? É faca inclinada para o lado também, para o outro lado agora, e a gente vai tirar uma espécie de olhinho mesmo daqui, certo? E aqui vamos dar um espaço e fazer um outro também aqui lateralmente. Okay? E mais outro. Lembrando que essa peça já foi higienizada, sanitizada, né? Porque ela vai compor uma mesa de alimentos que serão degustados. Geralmente o pessoal evita comer a peça decorativa, mesmo porque ela deve compor um arranjo. Geralmente o pessoal não tira, né? Mas ela vai estar perto de alimentos que serão degustados. Então, tomar muito cuidado com a higienização da peça, ok? Você vai seguir com esse passo. Olha, esse não saiu perfeitamente. Então, eu venho, refaço o corte para um lado e ele já saiu. Ok? Faca deitada para um lado, faca deitada para o outro e cabe mais um pequenininho aqui. Ó. Mesmo que ele seja pequenininho, você segue o mesmo movimento, ok? Faca deitada para um lado e faca deitada para o outro. Então ele começou grande e ele foi diminuindo. De acordo com a peça foi afinando, o olhinho também vai diminuindo. Então vocês seguem essa largura, né? Vocês vão acompanhando a largura da peça. Aqui desse lado, vocês percebam que ela ficou mais fina do que aqui. Então eu tenho menos material aqui do que aqui. Isso não quer dizer que eu vou ter que fazer o mesmo tamanho de olhinho que eu fiz para o lado de cá, fazer para o lado de cá, né? Eu vou fazer o que o material me permitir. Então eu vou fazer ele um pouco mais deitado, vou começar ele um pouco menor aqui porque o material já não me permite muito grande. Aqui ele vai me dar um pouco mais de largura, então eu vou fazer um pouquinho maior. E eu vou aumentando e diminuindo o olhinho de acordo com a largura da minha peça. Ok? Então é faca deitada para um lado, faca deitada para o outro. E eu vou tentar seguir também a mesma quantidade de olhinho que eu fiz para o outro lado, né? Tentar seguir a mesma quantidade para ficar um balanço legal, né? E como é quase mesma direção, né? Então, por exemplo, esse acompanha esse, então eles vão se acompanhando aqui, né? Você vê que aqui já, porque como é aqui a curvatura da folha, aqui vai caber acho que um a menos. Então não se preocupem com isso, contanto que o balanço esteja harmônico, né? Isso aí não é preocupante não, tá? Então se ficar um a menos, um a mais, não tem problema algum. Ok? Então, acabamos aqui o nosso terceiro passo. Agora nós vamos para o quarto passo, que é, na verdade, o final, é o acabamento final que nós vamos dar na folha e que vai fazer toda a diferença, né? Então, nesse momento, o que vai pesar? Que você tenha uma simetria, né? E torno a dizer que em escultura em frutas também é repetição, além de ser o encontro dos cortes, né? Então, escultura em frutas é o encontro perfeito dos cortes e a repetição deles. Então, quanto mais você conseguir replicar o movimento, mais perfeita vai ficar a sua peça, né? Então, a gente vai tentar, daqui do centro, do caule central, até aqui, medir mais ou menos o meio, né? Não precisa ser exatamente, não precisa usar uma régua, nada disso, é só visualmente central aqui, né? Então vamos tentar decalcar o olhinho de baixo e, partindo do mesmo lugar, decalcar o olhinho para cima. E essa parte aqui vai sair. A faca está levemente encostada na tábua. Lembrando que faca tailandesa não se deve forçar muito,
com a ponta em pé, né? Porque você pode danificar a ponta da faca. Então, a faca está levemente encostada na tábua e quando você sentir que ela encostou, você puxa para frente, só para cortar mesmo. Porque se você não encostar na tábua, essa parte aqui não vai soltar, ok? Então, vamos de novo. Caule central, final aqui da folha, a gente vai pegar aqui no centro, vai decalcar o olhinho de baixo, partindo do mesmo lugar, a gente vai decalcar o olhinho para cima. O segredo aqui para que a ponta fique bem expressiva, né? Ela tem que ficar bem pontuda mesmo. Qual é o segredo? É quando você cortar para cima, você cortar bem longo aqui, dando espaço para quando você vier com o próximo corte aqui, encontrar fácil. Porque o que vai fazer a ponta é o encontro dos cortes. É o corte de para cima que vai encontrar com o corte para baixo. Então aqui de novo, eu vou cortar para cima bem longo, bem para cima mesmo. E quando eu cortar esse aqui, o próximo, para baixo, facilmente vai encontrar. Já encontrou aqui, então cria a ponta. A ponta é criada com o encontro dos cortes, ok? Então vou cortar para cima e agora cortar para baixo. De novo, corto para cima, bem longo, bem para cima, né? E para baixo. Se eu fizer um corte para cima curto, quando eu cortar para baixo, os cortes não vão se encontrar. Então, isso não vai criar a pontinha perfeita que a gente quer, né? E aqui, Márcia, o que a gente faz? Acabou o olhinho, eu cortei para cima e agora vou decalcar para baixo, mas aí eu não tenho mais olhinho para decalcar para cima. O que é que eu vou fazer? Eu vou partir do mesmo lugar onde eu cortei para baixo e vou arredondar como se eu estivesse fazendo um coração aqui para a ponta. Bem charmosinho. Né, dando aquele ar de folha tailandesa, né? É um corte que deixa a folha com um ar tailandês. Esse aqui vai ser o charme da folha, ok? Então, a gente vai repetir o mesmo movimento agora do outro lado. Então, vamos lá. Mesma coisa. Eu vou pegar o caule central como base, e é o fim da folha, e vou pegar aqui o centro e vou cortar para baixo e depois cortar para cima. Para baixo. Sempre acompanhando o olhinho. Se ele tiver mais compridinho, eu também vou cortar, fazer um corte mais compridinho. Sempre observando que os cortes se encontrem para que sobre a nossa ponta charmosa aqui, né? Esses cuidados, né, é o que vai diferenciar você de um outro profissional que não tem essa mesma preocupação, né? O acabamento de uma peça, ela é fundamental. Então, quando você olhar o produto final, você vai ver que vale a pena se dedicar um pouco mais no acabamento, porque é o que vai fazer diferença na peça no final dela, né? E aqui a mesma coisa, né? Eu decalquei para baixo, não tem mais o olhinho de cima para decalcar para cima, mas a gente vai fazer aquela arredondada aqui, dando... Vou repetir aqui que ficou um pouquinho uma ponta aqui. Aquele ar de tailandesa. Okay. E aqui no final também vamos fazer um acabamento. Lembrando que aqui, nessa ponta, sempre tem que ficar um pouquinho mais grossa, porque é aqui que provavelmente você deva utilizar um palito para encaixar essa folha em um arranjo, por exemplo. Se ela for servida em um prato, já para degustação mesmo, né? Não é necessário, mas se ela for utilizada para montar um arranjo, por exemplo, você vai necessitar enfiar um palito nela aqui no final, para que ela seja presa em uma peça, né? Então, vamos dizer, você vai enfiar o palito e vai prender ela em um arranjo. Então, nesse caso, é bom que essa parte esteja um pouco mais grossa, a parte de cá um pouco mais fina, para que dê movimento à folha, né? Se essa parte da frente aqui, da ponta da folha, ficar muito grossa, ela fica grosseira, ela não dá movimento, não dá expressão.
Então, um conselho que eu dou é que a parte de trás seja mais grossa, mas que da frente seja bem fininha, para que ela dê esse movimento à folha, dê esse charme, ok? Então é isso. Aí a nossa folha base, né? Lembrando que é uma folha base mesmo, básica. No caso das pessoas que já conhecem a folha base, nós vamos... Estou pensando em fazer uma série de vídeos, então prometo dar aí uma folha mais incrementada, uma folha do curso avançado, né? Para o pessoal que já conhece a folha base, poder também ter aí a folha avançada, a folha sexy. Bem, muito obrigada por ter ficado comigo até o final dessa aula. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu estou fazendo uma série de videoaulas onde eu ensino a fazer diversas esculturas em frutas e legumes para você incrementar o seu evento. E eu já fiz um vídeo onde eu ensino os alunos a fazer pássaros de legumes. Para você assistir, basta você clicar no link que eu vou deixar logo aqui abaixo. Não deixe também de comentar esse vídeo. A sua participação é muito importante para mim. E fique de olho no seu e-mail aí, ok? Que eu vou te ensinar no próximo vídeo como fazer uma flor de cenoura para combinar com a folha que você aprendeu hoje. Então é isso, um grande beijo e até a próxima!